Ilha de Páscoa tem sido um verdadeiro desafio para a ciência moderna. Assim como as pirâmides do Egito, já foram construídas uma centena de teorias para tentar explicar a origem das incríveis e colossais estátuas, conhecidas como moais, que são encontradas unicamente ali. De igual modo, não se sabe a origem do povo que habita esta ilha. Assim como em Puma Punku, onde os nativos relatam que não foram eles os construtores das estruturas encontradas lá, nem seus ancestrais, o povo da Ilha de Páscoa, o qual vemos hoje, nem de longe é o remanescente de seus antigos habitantes. E nem poderiam ser, pois isso aconteceu há milhares de anos, quando a ilha ainda era um continente, do tempo em que haviam gigantes na Terra antes do dilúvio. Nesta época, todo o aglomerado de ilhas que formam o arquipélago do Pacífico faziam parte de um imenso continente. Todas essas teorias e cálculos científicos, que têm quebrado a cabeça de tantos pesquisadores há décadas, se resumem em uma única afirmação: a Ilha de Páscoa nem sempre foi uma ilha. Dessa forma, podemos entender que civilizações antigas tiveram acesso por terra para transportarem os blocos de pedra usados para fazerem os moais. Muito mais do que isso, tinham uma força bruta, pois foram construídos por gigantes, como a maioria dos monumentos megalíticos. Se olharmos uma foto aérea daquela região, perceberemos que existe uma enorme sombra abaixo do nível do mar, indicando que em um passado distante houve ali um grande continente, o qual em nossos dias está totalmente submerso, restando apenas ilhas que salpicam o mar da região, e a Ilha de Páscoa é uma delas. Todas aquelas ilhas podem de fato ter sido uma enorme faixa de terra, um enorme continente, o qual conhecemos a sua famosa história, o continente perdido de Mu, que estaria no Pacífico abaixo da Austrália, e Atlântida a leste do Atlântico entre as Américas do Sul e do Norte. Com certeza, muitos vestígios dessas civilizações se encontram espalhadas pelo planeta, como é o caso de Puma Punku, com suas ruínas inexplicáveis e sua arquitetura incrivelmente astronômica, alinhada aos solstícios. Fora isso, como este povo conhecia sobre a astronomia? O Ocidente passou a ter conhecimentos astronômicos há pelo menos 300 anos. Aí estão os conhecimentos passados por aqueles que desceram dos céus à humanidade, os criadores dos antigos gigantes. Houve de fato o acesso a conhecimentos que eram proibidos à humanidade, como nos conta o livro de Enoque, Baruque e a própria Bíblia. O DNA obtido da mistura dos sentinelas com a humanidade deu origem a uma raça de homens gigantescos e anormais. Os povos antigos os chamavam de deuses e os adicionaram às suas histórias, como vemos na mitologia grega, onde Hércules, por exemplo, era meio homem e meio deus. Isso tem de fato um fundo de verdade, já que os seres criadores dos Néfilins não eram deste mundo, segundo a própria Bíblia, textos sumérios e tantos outros registros deixados por civilizações antigas. Depois de milhares de anos, essas histórias se transformaram em mitos. Curiosamente, o livro dos gigantes fala que havia um gigante chamado Gilgamesh. Os sumérios, por sua vez, têm em sua cultura um registro que fala de seus deuses e um dilúvio similar ao da Bíblia. Um dos personagens destes textos é justamente Gilgamesh. Isso se deu devido ao fato dos sumérios serem um dos povos mais antigos da Terra. Com isso, eles estavam presentes logo após o dilúvio, quando os acontecimentos ainda estavam vivos na memória coletiva das civilizações mais antigas. Os contos foram passados oralmente de geração a geração, sendo modificados e adaptados com o tempo, até se tornarem em todos os famosos contos sumérios que conhecemos hoje. Justamente por serem antigos e se encontrarem na mesma região onde foi achado o livro dos gigantes, este povo acabou por criar seus deuses e personagens baseados nos gigantes antediluvianos. Eles imitaram seus deuses, assim como os gregos e os egípcios fizeram. Por isso, Gilgamesh está inserido na epopeia. No relato da epopeia, Gilgamesh é um gigante, assim como Gilgamesh do livro dos gigantes. Mesmo diante de tantos vestígios, percebemos que há um esforço para que este conhecimento continue oculto. Em razão disso, você pode ter a certeza que nunca haverá um esqueleto de gigante em um museu. Estaríamos hablando que esto sería el fósil de un nefilín, tal vez. De el fósil de un gigante. Mas houve uma descoberta de um esqueleto feita por um padre no Equador, cujo nome era Carlos Miguel Vaca. Ele guardou o enorme esqueleto por décadas.
Através dos fragmentos deste esqueleto, constatou-se que a criatura tinha por volta de 7 metros. Os ossos foram desenterrados de um local chamado Changaimina. Curiosamente, Changaimina traduzido significa cemitério dos deuses. Os ossos também desapareceram. Hoje só existe uma réplica do esqueleto em um museu. Com certeza, este esqueleto seria uma prova irrefutável da existência de seres humanos gigantes no passado longínquo da Terra. Fora esta, há incontáveis descobertas feitas ao redor do mundo, e o Equador é o lar de muitas destas descobertas. Uma das mais recentes foi a assim chamada Cidade dos Gigantes, encontrada por um grupo de exploradores na região sul da selva do Equador, próximo da fronteira com o Peru. Lá, os especialistas descobriram esqueletos de humanos gigantescos. Y después de 4 largas horas de caminata, llegamos finalmente a Guayurunuma, que en idioma antiguo significa el cementerio de los dioses. Y este es el sitio donde hace 31 años se descubrió al gigantesco fósil. Mis feligreses de Chancaimina me llevaban huesos. Y estos huesos que son humanos. Estúdielo usted. Y eran de estructura humana, anatomía humana. No tenían diferencia. Lo único, la diferencia es de la enormidad, del rótula, del cerebro, de las manos, del tronco. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na Terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Chegamos à conclusão de que, de fato, não sabemos quem somos. A humanidade não conhece sua verdadeira história. Nos iludimos com fábulas e chamamos de mitologia o que foi nosso verdadeiro passado. Há uma amnésia em massa e vivemos numa espécie de Matrix. É importante que encontremos respostas a essas perguntas, pois muito do que somos está relacionado a este passado. E se há algo perdido, precisamos reencontrar, para que assim tenhamos de volta a nossa verdadeira identidade.